Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao 7 diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou em nossos corações o Espírito de seu Filho, que clamava: Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Só até aí. Depois, aí nas outras semanas, a gente vai continuando o resto, tá? Eu tive que caçar aqui como é direto aqui o texto, eu tenho que caçar uma hora aqui para quebrar, para não ficar muito longo. Essa aqui foi o momento que eu achei oportuno para quebrar, para poder a gente continuar. Ele vai mudar um pouquinho aqui o assunto, a gente vai... Aliás, né? O assunto é o mesmo, né? Desde o capítulo 1, né? Ele vai mudar um pouco suas argumentações, ok? Irmãos, a gente, ao estudarmos aí a carta de Gálatas, desde o primeiro capítulo até o terceiro, que a gente terminou semana passada, o que a gente está percebendo? A gente está percebendo o esforço do apóstolo Paulo, obviamente pela operação do Espírito Santo, tá? Ele está ali escrevendo uma carta aos irmãos crentes, fiéis, eleitos em Cristo da Galácia, que estão perdendo a visão, ou mesclando a visão da graça com a lei, que estão misturando as coisas. E aqui em todos os capítulos que a gente viu até agora, o 1, o 2, o 3 e o 4, a gente vai entrar agora, Paulo está batendo na mesma coisa. É por isso que a gente lê coisas aqui, tá? Versículos aqui, palavras de Paulo, que a gente tem a impressão de que a gente já leu nos capítulos anteriores, tá? Embora ele use outros argumentos, outras palavras, outros exemplos, outros modelos, mas ele está batendo na mesma tecla, tá? Isso torna-se um pouco cansativo, torna-se um pouco exaustivo, porém é totalmente proveitoso para o aprendizado dos Gálatas e para o nosso aprendizado. Então você observe que Paulo, ele vinha falando no capítulo 3, de que Deus tinha prometido anunciar o evangelho da graça por meio de Abraão. Deus tinha prometido a herança a um descendente, não a os descendentes, mas a um descendente, se referindo a Cristo. Paulo falou que Cristo já veio, então a graça já chegou, a lei foi concluída, cumprida, chegou ao seu final. Agora a coisa anda pela fé. Salvação, ela literalmente, ela é pela fé, é pela graça, é um dom de Deus, e é pela fé, que também é um dom de Deus. E agora Paulo, ele vinha falando também ele deu o exemplo, né, chamando a gente de crianças, que temos direito a uma herança, mas enquanto não chegamos à idade madura, a gente está ali debaixo da autoridade de professores, de tutores, de guias, que nos conduzem. Ele chamava a lei, que era como um tutor, como um guia, que nos conduziu até Cristo. De modo, quando atingimos a maioridade, ou seja, chegou o tempo da graça, agora chegou o tempo da fé, Cristo é o consumador da fé, Deus nos deu o dom para crer, nós não precisamos mais desse tutor, desse curador que era a lei. Ele já nos entregou, a Cristo. Agora Cristo é quem nos conduz. E Paulo continua falando sobre isso, continua explicando sobre isso, e agora de uma maneira diferente, com outras palavras, mas o mesmo assunto. Ele diz aí no verso 1 do capítulo 4: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, quem é o herdeiro? Vocês, Gálatas, vocês são o herdeiro. No caso aqui, nós, né? Vocês são o herdeiro. Em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada ele difere de um escravo. Porque, por exemplo,
Paulo está dando aqui a ideia das monarquias antigas, que aquele príncipe, né, pequeno, aliás, era o dono de tudo aquilo, mas por enquanto ele estava ali debaixo de tutores, né? Tinha pessoas que o próprio rei colocava para cuidar dos filhos deles, que era o herdeiro de tudo, mas estava ali por enquanto como tipo de servo, como tipo de escravo, porque ele não tinha, embora era o herdeiro de tudo, mas não tinha o direito ainda, né, de dominar sobre tudo. Então Paulo está dando esse exemplo aqui. Enquanto o herdeiro é menino, tá? Ou seja, enquanto a graça não chegou, enquanto a fé não chegou, nós somos os herdeiros ainda infantis, meninos, crianças, que ainda não diferemos em nada de servos. Por isso que você vai olhar para o Antigo Testamento, você não encontra, mesmo os profetas, os homens de Deus, se aproximando de Deus como sendo um pai. Você vê sempre ele se aproximando de Deus como Deus sendo um Senhor e como ele sendo um servo. Então, quando Cristo veio, ele mudou essa situação, tá? Embora eles continuam nos chamando de servos, mas agora filhos, tá? Você lembra da monarquia antiga, no tempo dos próprios apóstolos, a monarquia medieval? Era exatamente assim, o filho era o filho, herdeiro de tudo, mas ao mesmo tempo ele era como um servo, né? Como um servo do rei, que era o pai dele, mas sendo filho e herdeiro de tudo, tá? Você percebe isso na monarquia antiga. Então Paulo está dando esse exemplo aqui. Então ele diz que ele, mesmo sendo herdeiro de tudo, mas ele é igual a um servo, porque ele ainda está debaixo de senhores, ainda tem que ser instruído, ensinado, guiado por tutores, por senhores, Paulo está se referindo à lei. Diz também que está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai, ou seja, o rei, pega o filho dele, chama um tutor, um instrutor, um professor, diz: olha, o meu filho está sob os seus cuidados, tá? Está sob os seus cuidados até completar determinada idade. Basta você assistir ou ler, tá? Livros que falam de monarquia, ou você assistir, que é mais prático, né? Filmes antigos que mostram filmes de reis, né? Mostram filmes de... tem uma série que eu esqueci o nome dela, eu sei que fala do rei Henrique, no tempo do Martinho Lutero, eu esqueci o nome dessa série, eu sei que ela é bem interessante, tá? E em filmes, como eu gosto muito de filme medieval, é o tipo de filme que eu mais gosto, você vê isso ali, né? Aquela criança, filho do rei, dono de tudo, mas por enquanto ele é entregue a um tutor, né, que fica ali com a autoridade sobre a vida daquele jovem. Aquele jovem é o dono de tudo, mas no mesmo momento ele é como um escravo, ele tem que obedecer o tutor dele, porque o tutor dele é de altíssima confiança do pai, que é o rei, para conduzir ele nas coisas certas, até ele atingir a maioridade. Então ele está usando esse exemplo aqui, está entendendo? Que o herdeiro, enquanto ele é criança, ele está debaixo de tutores, de um líder, de alguém que vai lhe ensinar, até o tempo determinado pelo pai. Paulo está explicando isso aqui para chegar a um ponto culminante na mensagem dele aqui, um ponto extraordinário. Ele vai dizer no verso 3, né? Ele replica: assim também nós, quando éramos meninos, quando o quê? Ainda assim nós que ainda somos meninos, é isso que ele está dizendo? Não, ele está dizendo nós quando éramos, ele está falando do passado, ou seja, nós não somos mais esses meninos debaixo do tutor da lei, nós não somos mais esses meninos debaixo da ordenança desse tutor chamado lei. Nós éramos crianças, estávamos sim debaixo dessa autoridade da lei, tá? Estávamos debaixo dela. Paulo está explicando para os Gálatas que isso já passou, que aquele evangelho judaizante, misturando a lei com a graça, tá errado. Nós éramos meninos, estávamos debaixo dessa lei, debaixo desses tutores. Estávamos reduzidos a um tipo de escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então Paulo fala tudo isso no sentido passado.
Os Gálatas estão se colocando agora como escravos dos ritos da lei, escravos dos rudimentos do mundo. Paulo está dizendo que isso é coisa do passado. Aí no verso 4, que vem um texto-chave aqui. Mas vindo a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Plenitude fala de algo que é total, algo que completou-se. Mas plenitude do tempo o quê? Em relação a quê? Algo que se completou em relação a quê? Ele disse agora há pouco que nós éramos meninos, debaixo de um tutor, até o tempo determinado pelo pai. Não foi isso? Então, agora chegou a plenitude dos tempos. O momento principal da história humana. O momento primordial da história humana. O momento mais pleno, mais completo da história humana. Por que ele é o momento pleno, o momento mais complexo, o momento, vamos dizer, da totalidade da história humana? Porque na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Por isso que é a plenitude dos tempos, o momento mais importante da história humana, o tempo determinado pelo Pai, em que os filhos estariam debaixo de tutores. Chegou o tempo que o Pai determinou, o menino atingiu a maioridade, a maturidade, porque nós estamos agora na plenitude dos tempos. Momento mais importante, por quê? Porque Deus enviou o seu filho, não é isso que ele fala aí? Deus enviou o seu filho. A plenitude do tempo é porque Deus enviou o seu filho. Tem pai que coloca assim para a filha dele: ó, você só vai namorar quando completar 18 anos. Ou seja, ele está ali como um rei, né? Dando a ela um tutor que é o tempo. Então, quando completar esse tempo, né? Um exemplo, né, que é comum na sociedade, um exemplo social comum. Quando completar esse tempo, então a menina está livre para namorar. Então, usando esse exemplo, né, chula, mas comum da sociedade, a gente entende melhor o que é que o texto está falando. Deus nos colocou debaixo de tutores até um tempo determinado. E que tempo determinado é esse? Até que a plenitude dos tempos chegasse. E como é que eu vou chegar? Como é que eu vou saber que a plenitude dos tempos chegou? Porque Deus enviou o seu filho ao mundo. Ali chega a plenitude dos tempos, o momento mais importante, onde nós vamos sair debaixo da mão do tutor e ir agora para a liberdade da graça pela fé em Cristo Jesus. Vamos sair debaixo das regras, debaixo da autoridade do tutor, sair do estado de servidão, mesmo sendo dono de tudo, mas não é o tempo ainda de exercer essa liberdade de propriedade. Mas quando Cristo chega, aquele tempo de servidão é passado, e agora eu exerço o meu papel, não mais de um escravo, não mais de um servo. Já atingi a maioridade, deixei de ser menino, a plenitude do tempo chegou, porque Cristo chegou. Então agora, como herdeiro de fato de tudo, eu vivo como tal, não mais debaixo dos curadores, a lei. Agora eu vivo não mais como um servo com medo, mas agora eu vivo como um filho, porque a plenitude dos tempos chegou. Para ficar bem claro para a igreja, a Bíblia, você vai ver esse termo na Bíblia, a plenitude dos tempos. Quando foi que começou a plenitude dos tempos? Quando foi que chegou a plenitude dos tempos? Quando Cristo veio ao mundo, quando Deus enviou o seu Filho ao mundo. O texto está sendo claro com isso. Por isso é a plenitude dos tempos, por isso é o tempo mais importante, o momento mais importante da história humana, foi quando Cristo veio ao mundo. Por quê? Porque Ele morreria na cruz do Calvário,
para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o momento mais importante da história do mundo. Aí depois vem o momento pós essa história. E ainda nós estamos vivendo o tempo da plenitude. O tempo da plenitude só vai se completar, só vai terminar quando Cristo vier segunda vez para resgatar a sua igreja. Aí termina esse tempo da plenitude e vai para um tempo de uma plenitude ainda maior, porque agora nós vamos estar no céu como herdeiros completamente, usufruindo da nossa herança. Então preste atenção. Verso 4, mas vindo a plenitude dos tempos. Todo o tempo teve sua importância, foi importante e tal, mas tinha um tempo que era o tempo da plenitude, o tempo que algo ia se completar. Plenitude fala de algo que é completo, que algo ia se completar. E que tempo seria isso? O tempo em que Cristo nascesse, porque Ele ia realizar uma obra soberana, suprema de salvação. Então, quando Ele fez isso, o que é que acontece? Aliás, ele diz que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Ou seja, se diz que Deus enviou, Ele está falando de alguém que já existia. Porque senão entendeu, Deus criou o seu Filho ali, nascido de uma mulher para poder... Não, Ele está dizendo que Deus enviou, de alguém que estava lá e que agora Deus disse, agora você vai, estou lhe enviando. O Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ou seja, nascido por todos os modos e meios naturais que um ser humano pode nascer. Aí o Filho de Deus entra no mundo. Ali começa a plenitude dos tempos. Nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei. O próprio Cristo, mesmo sendo maior do que a lei, como Ele mesmo disse, mas como homem, Ele estava ali sujeito àquelas leis. Tanto é que Ele foi penalizado, não por erros que Ele cometeu, mas por calúnias que fizeram contra Ele. E a pena foi o quê? A morte. Então, porque Ele estava debaixo da lei, mesmo estando acima dela. É uma coisa assim tão enigmática, né? Parece até uma contraditório, mas não. É algo que pelo Espírito e pela fé a gente compreende perfeitamente. Como é que Cristo é maior do que a lei, que Ele mesmo disse isso, e agora o texto está dizendo que Ele nasceu debaixo da lei, ou seja, Ele que também precisava obedecer. Também precisava obedecer. Tanto é que ele acusou alguém, quem de vocês me acusa de pecado aí? Ninguém. Ele perguntou quem acusava de pecado. Não, Cristo nunca pecou. Cristo nunca transgrediu nada, absolutamente nada da lei. Exatamente porque Ele foi nascido de mulher e estava debaixo dela, mesmo sendo maior do que ela. O que é que Ele disse para João Batista? João Batista, mas Senhor, eu quem preciso ser batizado por Ti, Tu vem me batizar. Disse, calma aí, que isso aqui é para se cumprir toda a justiça. Então, Ele veio, nascido de mulher, debaixo da lei, para remir os que estavam também debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ou seja, nós como servos, como escravos, debaixo de um tutor, Deus envia o seu Filho, nascido debaixo da lei, nascido de mulher debaixo da lei, exatamente para resgatar os que estão debaixo da lei, colocando-o agora em situação não mais de servos, mas de filhos. Agora, interessante é que ele diz, Ele enviou seus filhos para remir os que estavam debaixo da lei. Remir, o que significa remir? Remir significa resgate. Resgate mediante preço. Tá? Remir é isso. Você não pode resgatar alguma coisa se não houver um preço a ser pago. Eu comparo o remir com uma pessoa que foi presa. Por exemplo,
Fulano de pastor Zezinho, Deus livre, está repreendendo em nome de Jesus, né? A pistola dele está bem guardada em casa, ele não tira ela para nada. Pastor Zezinho foi preso por porte ilegal de arma. Pronto, a justiça libera o quê? Uma fiança, que eu posso lá para... Quanto é a fiança? 5 mil, está aqui. Pá, paguei. Aí eu vou, o pastor Zezinho é liberado. Não é assim que funciona? Eu paguei o preço do resgate dele. Eu ia conseguir tirar ele sem pagar a fiança? No Brasil até que às vezes o cara consegue, né? É ou não é? Dá aquela chavecada lá, o meu parente lá, o meu amigo, amigo do deputado fulano, Cicrano Beltrano, rapaz, libera o homem aí, está liberado. No Brasil o cara dá um jeitinho, mas vamos dizer que no Brasil não tem isso, né? Que o Brasil de fato seja um país de leis bem cumpridas. Se bem que já inocentaram o Lula, incriminaram o Moro, né? E já daqui a pouco vai ter como é que é? Para tirar o Bolsonaro, meu nome? Impeachment, né? Daqui a pouco vão tirar o impeachment. Vão nem esperar a eleição para botar Lula no poder de novo. Vão botar logo, direto logo, né? Meu Jesus, Ave Maria, salve a rainha, Nossa Senhora nos ajude. Valei-me São Jerome. Bom, eu fui para o interior agora, estavam fazendo as estradas de eita, Lula nem entrou, já estão fazendo as estradas, é coisa boa. Mas quando eles fomos entrar. O Jacques, a meninazinha dele nasceu, né? A gente brincou. Aí falando, a meninazinha chorando, chora, que nem pequena é chorando. Eu digo, não, isso aí é porque não tem título para votar em Lula ainda. Por isso que está chorando. Irmão, o negócio está desmantelado, girou de cabeça para baixo, viu? Mas vamos lá, né? Não estou aqui para falar de política. Eita Jesus amado. Então vamos dizer que o pastor Zezinho estava preso. Uma lei séria. E obviamente toda lei é séria. Ela às vezes é que não é cumprida seriamente, mas que a lei é séria, ela é, né? Vamos dizer que a lei é séria, o cumprimento da lei é rigoroso. Eu chego lá, rapaz, o homem foi preso aí, porte legal de arma, foi. O que é que eu faço para resgatar? Rapaz, tem uma fiança de 5 mil, pronto, aqui o dinheiro, libera o homem. Pronto, ele libera. Eu paguei o preço da remissão dele. Ele foi resgatado mediante um valor, um preço, tá? Então nós, como éramos pecadores, tá tudo certo aí, rapazinho? Como éramos pecadores, depravados, condenados, e estávamos debaixo de uma lei que pesava sobre nós em ordenança, porque não conseguíamos cumprir, e que era para o nosso bem, tornou-se mal. Não que a lei seja mal, a lei é boa, santa, justa e verdadeira, eu já falei isso. Nós que somos maus e não conseguimos cumprir a lei, então ela trouxe condenação. Mas nós estávamos ali como escravos, mesmo sendo herdeiro de tudo, debaixo desse tutor chamado lei, desse tutor duro chamado lei. Deus enviou o filho dele, nascido de mulher, debaixo da lei, exatamente para remir, para pagar o preço, para resgatar os que estão debaixo da lei, para eles deixarem de ser servo, para agora receber a adoção de filhos. Aí como é que Deus faz esse resgate? Na cruz, foi na cruz, lá na cruz. Ele vem, paga o preço, completa o tempo, plenitude dos tempos chega. O Messias está ali agora, o Salvador do mundo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, é a plenitude dos tempos que ele vai tirar o pecado do mundo. Vai morrer para resgatar os pecadores. Aí agora, aqueles que estavam debaixo de tutores e curadores, debaixo das ordenanças da lei, agora já não estão mais. Por quê? Porque Cristo consumou a obra que ele veio fazer. Porque a plenitude dos tempos chegou. O Filho de Deus veio para redimir, resgatar os que estão debaixo da lei, da escravidão da lei, da condenação. Amém? Está entendido? Não é um pouquinho difícil quando falo da lei, é meio complicado. Eu acho complicado. Quando você vai tentar explicar as coisas da lei, como nós não somos um judeu aqui, não precisava nem da Bíblia para ler. O judeu aqui, ele já falava 2 horas sobre a lei aqui, brincando. O cara conhece tudo, meu irmão. Eu não sou judeu, eu tenho que ir para a Bíblia com dificuldade ainda para entender.
Nunca vivemos debaixo da lei, nunca praticamos, descemos as coisas da lei. Aliás, viver debaixo da lei a gente viveu, né? Mas praticar, estava longe disso. Aí Deus vai, chegou a plenitude dos tempos. Meus filhos estavam, os herdeiros estavam debaixo, tutores e curadores, a lei. Até um determinado tempo pelo Pai. Chegou a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo se completou. Então agora Deus envia o seu filho. O filho dele nasce normal, como qualquer ser humano, mesmo sendo Deus, encarnado. Ele nasce de mulher, debaixo da lei, exatamente para remir, redimir, resgatar aqueles que estão debaixo da lei, tirá-los da escravidão e colocá-los como livres, filhos de Deus. Agora, não mais para viver o temor, o medo da escravidão da lei, mas para viver a liberdade da graça de filhos de Deus. E Cristo faz isso pela obra redentora e expiatória da cruz do Calvário. Aquele foi o preço para resgatar a gente. Da delegacia você resgata com 5.000. Da condenação do pecado e debaixo do rigor da lei, não tinha como. Tinha homem nenhum nesse mundo que pudesse fazer qualquer obra ou pagar qualquer preço para ser resgatado debaixo da maldição do pecado, debaixo das ordenanças da lei, que exatamente só pesava cada vez mais os nossos pecados sobre nós por causa da lei. Nada nesse mundo. Mas eu vou vender tudo que eu tenho e vou morar debaixo da ponte. Continuava debaixo da lei, do pecado e da condenação. Continuava como escravo. E eu nunca mais vou pecar, vou vender tudo, vou morar dentro de um quartinho desse aí. Não tem televisão, não tem mulher bonita para eu olhar e achar bonita e desejar. Não tem ninguém para falar comigo, para me pensar alguma coisa. Não, vou morar dentro do quarto desse. Ainda assim eu continuaria escravo debaixo da lei e um pecador. Porque lá dentro daquele quartinho mesmo, sem ver ninguém, eu ia pecar ainda. Meus pensamentos. Aí Deus vai e diz, para libertar o homem dessas ordenanças da lei. Está entendendo? Libertar o homem das ordenanças da lei que lhe trouxe condenação. Agora interessante, irmão, é que, poxa vida, os arminianos ficam com raiva de mim, ficam dizendo que eu sou calvinista. Eu não sou calvinista. Não sou calvinista. Mas o texto é claro que ele está falando de quem que vai ser resgatado? De servos. Servos vão ser resgatados. Cristo morreu para resgatar servos que estavam debaixo da lei, debaixo da maldição. Ele não resgatou todo mundo. Se ele tivesse resgatado todo mundo, estava todo mundo salvo, meu filho. Pastor Zezinho, meu filho, quando você for por aí, ou alguém que conheça aí, alguém que faça lousa, ou alguém que souber fazer lousa, aquelas lousas que a gente escreve com pincel, com aquelas canetas, vamos mandar fazer uma lousa grande aqui. Eu tenho que dar uma aula, eu estava pensando, eu tenho que dar uma aulas para os irmãos aqui sobre eleição e predestinação escrevendo. Vou dar aula escrevendo. Aí eu quero ver quem não entende. Eu quero uma lousa bem grande, lousa de 2 metros, bem grande. 2 metros por 1 metro de altura. Irmão João, vamos arrumar um cabo para fazer essa lousa aí. Em nome de Jesus. Quero ela bem aqui. Na hora dessa eu estava escrevendo aí. Digo, eu vou falar e vou mostrar, escrever para ver se entra na cabeça de alguns irmãos. Né? Vamos lá. Não adianta vir com conversa solta no meio do caminho. Não, mas tem muitos textos que fala, que parece que o homem vai perder a salvação. Meu irmão, para falar de salvação, nós temos que partir de dois princípios. Não, pressuposto não, 2 princípios. Eleição e predestinação. Está na Bíblia escrita essas palavras ou não está? Está. E ela se refere à soteriologia, à doutrina da salvação. Então eu não posso falar de salvação lá no meio do caminho. Para mim começar a falar de salvação, eu tenho que começar falando de eleição e predestinação. Aí pronto, aí tudo vai depender do jeito que você entende essas palavras. Eleição e predestinação. Corre para o dicionário mais chula que tiver, olha a palavra predestinação, que ela significa. Não precisa nem ser um dicionário grego, não. Um dicionário mais chula, mais pebinho que tiver por aí, feito pelo Jardel Fernandes, que não sabe nem falar português direito. Vai caçar o que significa a palavra predestinação. Destinados com precedência. Bom. Eleição fala de escolha.
Aí para a salvação a Bíblia vai deixar claro que essa escolha, essa eleição, quem foi que fez? Foi Deus. Quando? Antes da fundação do mundo, não depois. Mas enfim, vamos deixar esse estudo aí para depois. Aí, meu irmão, eu vou dizer, o cara já está com aquela coisa formada na cabeça de que perde salvação, de que o homem é quem escolhe, para tirar, dá um trabalho doido quando o cabo não quer. Pessoa... pastor, mas a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz espinho, perto da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas olha, tudo bem, aqui está falando de perca e salvação, não, olha o que é que ela produz quando bebe a chuva. Ela produz o quê? Espinho. Então já está mostrando o quê? Já está revelando que não era terra boa. O pessoal entende do jeito que explicam para eles e do jeito que eles querem. Vamos embora. Então presta atenção, irmão. Cristo veio, nasci de mulher, nasci debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então agora nós não somos mais escravos, ok? Somos servos, sim, somos servos no sentido de obediência, no sentido de temor, não no sentido de um escravo qualquer, que é simplesmente um escravo e não tem direito a nada, entende? Somos servos, porque todos os filhos de monarcas e reis continuavam sendo servos, ou seja, deviam respeito, reverência e obediência aos seus pais, mesmo sendo herdeiro de tudo. Então nós somos servos ainda? Somos. Não servo sem herança, não servo simplesmente um escravo que não tem direito a nada. Nós somos servos no sentido de temor e obediência ao nosso Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nosso Rei, nosso monarca que é Deus. Somos servos, mas também recebemos a adoção de quê? Final do verso 5. A adoção de filhos. Cristo nos tornou, na plenitude dos tempos, filhos de Deus. Por isso eu posso dizer com toda a convicção: eu sou filho de Deus. Você pode dizer isso com toda a convicção. Não na visão geral, simplesmente na questão carnal. Todo mundo é filho de Deus, o pessoal diz isso, né? Todo mundo é filho de Deus, porque foi criado por Deus, né? Deus fez Adão, e de Adão gerou todo mundo. Mas nós somos filhos de Deus, uma parte da população, não todos, no sentido espiritual, e obviamente que envolve também o nosso material, físico, por causa de Cristo, porque cremos nele. Como disse João, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos que creem em Jesus, e essa fé é verdadeira, os leva a receber como seu suficiente Salvador, porque creu, então esses tornam-se filhos de Deus, todo mundo. Então agora nós somos filhos de Deus, não mais escravos debaixo de tutores, entendeu aí? Não mais debaixo da lei, das ordenanças da lei, somos filhos, somos herdeiros, vai falar lá em Romanos 8, herdeiros de Deus, co-herdeiro com filho. Se somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiro de Deus, co-herdeiro com filho. Ele vai falar aqui no verso seguinte, que ele diz, nós somos filhos, no verso 5, e porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim que já não é mais servo, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ele vai falar a mesma coisa que ele falou lá para os Romanos, no capítulo 8, só que com outras palavras, mas a ideia é a mesma. Então observe, você não é mais servo. Irmão, existem vários termos gregos para servo, tá? Quando Paulo usa o termo aqui, esse termo que Paulo está usando, que nós não somos mais servos, ele está se referindo do escravo
que não é filho, que não é herdeiro, que não tem herança. É isso que ele está falando. Porque no próprio grego tem o termo também que fala de servo, mas um servo que é filho, que é herdeiro, mas que ainda não exerce o poderio da propriedade das coisas que ele herdou. Então agora nós não somos mais servos. Agora nós somos filhos. Na visão ocidental, que é a nossa visão aqui, né, no Brasil, a parte ocidental do mundo como um todo, os filhos, na visão oriental, Oriente Médio, envolve Israel e todo o Oriente Médio, a visão de filho lá é uma e a visão de filho aqui é outra, totalmente diferente. Lá os filhos temem os pais, têm os pais como realmente senhores, e ainda é assim hoje. Os filhos temem os seus pais, e têm os seus pais como verdadeiros senhores, mesmo eles sendo herdeiros de tudo, mas os pais dele estão vivos ainda, e eles temem, respeitam, obedecem, reverenciam. Aqui não. Aqui no Ocidente a coisa é totalmente diferente. Os filhos, muitos não respeitam o pai, estão nem aí para os pais, não tem reverência pelos pais, não tem temor pelos pais. Ou seja, o que é que a gente vê? Os do Oriente Médio são filhos, mas também são servos, porque obedecem, se submetem, mesmo sendo filhos, herdeiros de tudo. E aqui no Ocidente, os filhos são filhos, mas não são servos, porque eles não obedecem e tudo mais, e enfim, mesmo assim vão ser herdeiros de tudo, né? É por isso que eu estou dizendo para você que o termo que Paulo está usando aqui, para que nós não somos mais servos, não quer dizer que agora nós podemos desobedecer a Deus e não está nem aí. Nós somos filhos dele, filhos e servos no sentido de obediência, de temor, de reverência, de respeito, entendeu? Então, e ele fez isso conosco. A gente não alcançou isso por nós, irmão. Nós não alcançamos a posição de filhos de Deus por nosso esforço, por nosso mérito, ou por nosso próprio querer ou vontade, ou simplesmente porque a gente fez por onde, não. Cristo fez isso na cruz. Ele morreu por nós e nos constituiu, nos resgatou, nos redimiu, pagou o preço da fiança. A única coisa que podia resgatar o homem debaixo da lei. Paulo vai dizer aos Romanos que Cristo cumpriu as justas exigências da lei em seu próprio corpo, que ninguém conseguiu cumprir. Ele cumpriu as justas exigências da lei em seu próprio corpo, levando a lei à sua conclusão, ao seu término, ao seu fim, para nos dar liberdade nele. Ele diz: assim já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus, porque merece. Olha o versículo comigo aí, você tem que olhar assim comigo. Verso 7: assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, agora nós não somos mais servo de Deus, somos filhos. Se és filho, és também herdeiro, herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros de Deus por causa de Cristo, porque estamos em Cristo. Cristo, como ele disse aqui, nós somos filhos e Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, a qual agora nós chamamos Deus de Pai. Abba, Pai. Então no Novo Testamento, no Novo Pacto, né, depois da cruz para frente, da morte e da ressurreição de Cristo, agora nós somos filhos e podemos sim chamar Deus de Pai. Antigamente não, no Antigo Testamento, todos só chegavam a Deus diante de Deus como Senhor. Hoje nós chegamos diante de Deus, tanto Ele como sendo o Senhor, o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso monarca, como sendo também o nosso Papai. É tremendo isso ou não é? Então, por esse motivo, nós não estamos mais debaixo dos curadores, dos tutores, das ordenanças da lei. Nós estamos livres. Porque a plenitude dos tempos chegou, Cristo veio
e nos resgatou dela, nos redimiu dela, pagando o preço por nós e nos tornando agora filhos e herdeiros, e nos dando o seu Espírito como penhor, garantia dessa herança. Deus deu ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que nos leva a chamar Deus de Abba Pai, a chamar Deus de Pai, ou de Papai. Deus nos deu isso, e nós precisamos usufruir isso, nós precisamos viver isso, igreja. Nós precisamos achar que Deus, nós temos que viver com medo de Deus e achar que Deus está a qualquer momento irado e vai nos condenar. Não! O senhor tem filho? O irmão aí atrás, o senhor tem filho? Como é o nome do irmão? Francisco. Irmão Francisco tem filho. Pastor Zezinho tem filho. Eu tenho um filho. Tem filho, Marcelo? Marcelo tem filho. Irmão João tem filho. O Chaco tem filho. Eu esqueci o nome do irmão. O Edilson tem filho. E as irmãs aí todas têm filho também. Irmão, nossos filhos nos chateiam algumas vezes, sim ou não? Sim. Aí o que é que a gente faz? A gente pega ele, joga no inferno, cava um buraco, enterra ele dentro, cabeça para baixo, condena ele? Não. A gente faz o quê? A gente disciplina, a gente corrige, a gente açoita, a gente dá disciplina, que dói mais na gente do que ele. Primeira vez o meu filho, acho que ele tinha, a Virgínia não lembra, eu não sei se ele tinha 2 anos, ou era 2 anos e pouco, 3 anos, ele estava desobedecendo. Peguei o Delzinho, coloquei o Delzinho, fique de joelho no canto da parede. Eu vou sair, quando eu voltar, eu tiro você. Ele ficou de joelho lá. A Viviane chorando, a outra menina que cuidava dele chorando. Não, Viviane, não deixa não. Não, eu não posso fazer nada, ele vai ficar aí. Eu fui, quando eu voltei, ele estava lá no canto da parede. Eu digo, sai agora. Mas, irmão, eu fui e voltei, só Deus sabe o meu coração. Foi a primeira disciplina que eu dei nele, eu estou falando porque foi a primeira. Claro que teve outras, várias outras. Até Peia rodou no meio do negócio. Então assim, a Peia eu nunca fui espanquei, irmão, Deus me livre, né? Espancar, isso aí não é comigo não. Mas uma lapada boa, né? Isso aí a gente dá, né? Dava, né? Hoje eu já tenho 15 anos, é do meu tamanho já. Não tem mais lapada hoje não. Então assim, meu irmão, aquela disciplina doeu demais em mim. É ou não é, Marcelo? É ou não é, irmãos? Toda vez que a gente está disciplinando nosso filho, irmã Doraci, dói demais na gente. É uma dor, meu Deus, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ser firme. Só que às vezes a gente é mole, né? Às vezes a gente sabe, para deixar ele um mês sem a televisão, sem um videogame, sem um computador, um mês sem isso e aquilo, mas a gente não aguenta. A gente é mole, a gente deixa uma semana e o coração doendo. Você olha para o bichinho ali, ele está triste ali, só que Deus não é assim. Deus, nós somos filhos e ponto final, amém? Acabou-se, Cristo nos tornou filho e ponto final. Aí nós erramos agora, Deus vai pegar nós e jogar dentro do inferno? Não, Ele vai pegar a gente e descer-lhe o rei, com gosto de gás, peia. Só que Deus é diferente da gente. A gente disciplina o filho, a gente fica morto de pena. Deus disciplina a gente, Deus não fica com pena. Deus disciplina, e Deus faz isso, irmãos, sabendo do bem que aquilo vai fazer para nós. Ele coloca um período naquela disciplina, Deus coloca lá, né? Só Ele que sabe. Deus coloca, a disciplina vai ser esse período aqui. E a gente passa aquele período ali, irmão, no deserto, a gente chora, a gente se angustia, dói, e aquela coisa toda, mas e Deus está lá sabendo o que está fazendo. Se Deus fosse homem, Ele parava, não, tá bom já, o bichinho está sofrendo. Não, Deus deixa até um determinado ponto, exatamente para nos disciplinar, porque nós somos filhos. Deus não vai deixar, irmão, os filhos dele viver na debalheira, como é que é? Debandeira? Não, porque nós não vamos mais ser condenados, nós estamos salvos. Então por isso que todos os filhos que resolvem sair da casa do pai e vai para a debandeira, Deus sabe como ir buscar ele lá. Igual aquela mãe que entra na boca do fumo, paga a dívida do traficante e traz um menino para casa. Deus vai lá, pega pelas 2 orelhas, levanta, bota embora para casa. Acaba está lá no mundo se desmantelando, se prostituindo, se desmantelou, desviou, está na banda. Deus pega ele pelas orelhas.
Deus pega ele pelo anzol, Deus pega ele de alguma maneira e traz ele para casa, na teia, e deixa o cabo ali no canto aprendendo, para o nosso próprio bem. É ruim demais, é péssimo, mas Ele faz exatamente porque Ele nos ama, e porque Ele quer, por causa da nossa salvação, porque Cristo já fez a obra. Então é isso aí, irmão. A gente vai encerrar aqui. Semana que vem a gente continua essa carta maravilhosa que a gente tem aprendido e tem sido aplicado para a nossa vida. Mas eu quero encerrar dizendo uma coisa para você: você não está mais debaixo de tutor das regras da lei, que era isso que Paulo estava querendo dizer para os Gálatas. Depois mais na frente você vai ver, ele vai falar do sábado, de outras coisas mais na frente. Paulo, você não está mais debaixo, irmão, de ritos da lei. Ai, eu não dei o dízimo, Deus vai me condenar. Deus enviou o devorador na minha casa, por isso que eu queimei a televisão, porque eu não dei o dízimo. Ai, meu Deus, está irado comigo, deixa de ser bobo. Está querendo viver ainda pelos ritos. Nós estávamos debaixo desses curadores sim faz tempo, filho. Há 2000 anos atrás, nós não estamos mais debaixo disso. Cristo nos libertou, nós estamos livres para viver a vida, a liberdade como filhos de Deus, claro, em santidade, obediência e temor, mas a liberdade. Então, mais que aceitar ninguém querendo me escravizar, como ele falou no capítulo 3, com vãs filosofias, coisas criadas por homem, que não tem valor algum espiritual diante de Deus. Viva a sua liberdade em Cristo. Viver a liberdade em Cristo, irmão, não é botar um short curto e andar com o rabo de fora no meio da rua, não. Isso é falta de pudor. Viver a liberdade em Cristo, o crente já sabe o que é. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei o que eu posso fazer e sei o que não é pecado. A religião diz que é pecado isso aqui, mas eu sei que não é pecado, eu posso fazer tranquilamente. Sei que não estou pecando diante de Deus, porque eu conheço a palavra, tem um Espírito que me guia. O Espírito é o penhor da minha herança. O penhor quer dizer a garantia de que Deus vem me resgatar. E Ele colocou esse Espírito em mim. A Bíblia diz isso. Nós acabamos de ler isso aí. Deus nos deu o Espírito do seu Filho em nós. Então, meus irmãos, vivam como filhos de Deus. Como filhos. Cheguem diante do Pai de Deus como filhos. Busquem a Deus como filhos. Peçam a Deus como filhos. Roguem a Deus como filhos, fiados na bondade do seu Pai, que é Deus, e não nas suas obras boas. Senhor, eu mereço isso porque eu fiz aquilo, eu paguei o voto, eu fiz o propósito. Eu imagino Deus dizendo: e o que é que eu tenho a ver com isso, meu filho? Se é você e o seu pastor lá que mentiu para você. Nós temos que chegar diante de Deus como filho, não com aquele medo, aquele pavor, sabendo que você tem liberdade de chegar diante dele. E assim como o filho que roga ao pai, como disse Jesus: se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles, ou dons, àqueles que lhe pedirem. Deus sempre vai fazer o que é o melhor para nós. Deus sempre vai nos dar o que é o melhor para nós. E claro que nem sempre o melhor para nós é como diz por aí os falsos profetas, nem sempre o melhor para nós é o melhor dessa terra, não é, Roberto? Deus vai dar para nós o melhor dessa terra. Não, o melhor dessa terra obviamente que é nosso, que Deus vai nos dar no dia da herança, que nós vamos usufruir de tudo. Por enquanto Deus vai dando o que é o melhor para nós, e Ele vai nos conduzindo da sua vontade, nós como filhos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.